Pessoal, vamos lá então. A gente vai começar falando sobre o nosso motor turbojato, que é o modelo base aí dos motores turbina gás, tá? Basicamente tudo que a gente tem no motor turbina gás, a gente vai encontrar no turbojato, né? Ou tudo que a gente tem no turbojato, a gente vai encontrar nos motores turbina gás, salvo aí especificidades de cada tipo de motor. Então a gente pode começar falando que esse motor aqui é dividido em seções. A primeira seção aqui é a seção de admissão, tá? Então essa frente aqui é a seção onde vai estar a admissão. Depois a gente tem aqui o nosso sistema de palhetas de estatores variáveis, a gente vai falar um pouquinho dela depois. Aqui a gente tem a seção do compressor, então toda essa frente aqui é onde vai estar o compressor, tá? Aqui é a junção da estrutura, a admissão do VSV, compressores. Aqui já começa a seção da câmara de combustão, então a câmara de combustão está localizada aqui. Aqui é o sistema onde vai estar toda minha distribuição de combustível, né? A gente está vendo aqui os distribuidores de combustível, aqui os pontos dos bicos de injeção, né? Aqui a gente vê a vela, esse motor tem 3 velas a 120 graus cada uma, tem mais uma aqui embaixo também, tá? Depois a gente tem aqui a seção da turbina e o bocal, né? A seção de exaustão, onde eu tenho a saída dos gases. Isso é padrão para todos os motores. Se eu for em um outro tipo de motor, então se eu vier aqui, por exemplo, no motor turbo-eixo, eu continuo com essa mesma sequência. Então a gente vai ter aqui a nossa entrada de ar, eu tenho aqui meu compressor, primeiro meu compressor axial, meu compressor centrífugo, passa aqui para trás, minha câmara de combustão, minha primeira turbina, que é a minha turbina do sistema de compressores, depois a minha turbina livre, que vai movimentar aí a minha caixa de transmissão, né, o eixo de torque do motor, e aí a minha saída do escape. Então, né, salvo algumas diferenças construtivas, a operação de todos eles continua sendo a mesma, tá? E aí a gente tem alguns componentes aqui, né? Eu falei aqui do VSV, Variable Stator Vane, que é o sistema que vai de palhetas, né, de posição de palhetas variáveis do estator, que é um sistema que controla, que a gente pode olhar, né, os estatores de entrada aqui do motor. E aí a gente tá vendo aqui, ó, essa parte aqui das palhetas, né, que essa primeira parte aqui é fixa e essa parte de cá ela é móvel, tá? E ela serve para ajustar a entrada de ar para o compressor conforme muda, principalmente a velocidade, o RPM do motor, tá? Principalmente a velocidade de voo da aeronave, ajustar algum vento, alguma coisa do tipo, tá? A gente tem aqui o nosso ponto de içamento, né? Aqui a nossa fixação, ponto de içamento do motor. A gente tem aqui portas de acesso, então a gente tem porta de acesso por aqui, a gente tem outra porta de acesso aqui, a gente tem portas de acesso aqui. E aqui na saída a gente tem aqui os nossos sensores de temperatura, tá? Que vão medir aí a temperatura dos gases de escape, a IGT, né, que é utilizado aí como parâmetro fundamental para a gente determinar o ponto de manutenção dos motores, né? A IGT é uma temperatura que é definida aí pela capacidade da turbina de absorver calor. Quanto mais eficiente a turbina tá, mais calor ela absorve, então menos quente saem os gases na exaustão. Conforme a turbina vai perdendo eficiência, o gás vai saindo cada vez mais quente até que ele atinge uma temperatura limite, uma temperatura alta, que indica aí para o fabricante que a turbina atingiu o ponto de manutenção, tá? Normalmente, essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura atual do motor, a gente chama de margem de EGT, e a hora que essa margem atinge o número zero, né, ou seja, que a temperatura de saída atingiu a temperatura de manutenção, a gente tem a margem zero, e aí o motor é parado, enviado para poder fazer a manutenção da parte quente, né, câmara de combustão e turbina, né? A parte fria, compressor, admissão, fã, isso é feito normalmente na MRO, tá? A parte quente tem que ser lá na oficina do fabricante, tá bom? Bom, se eu pegar aqui um motor turbo-eixo, ele não é muito diferente, a gente tá vendo aqui, né? O que vai mudar aqui nele é que agora eu tenho uma sequência aqui de compressores axiais na entrada, depois um compressor centrífugo aqui nessa segunda metade, tá? A gente vai ver uma montagem similar agora a essa
sem tampa. Depois aqui o compressor centrífugo divide em 2 dutos que são enviados aqui para a parte de trás, onde tem uma única câmara de combustão, tá? Aqui eu tenho de novo aqui, ó, a injeção de combustível e a vela ignitora. Lembrando que motor turbina a gás, a vela ignitora só funciona em operações durante a partida ou operações muito frio ou chuva, né? Caso contrário, uma operação normal, em voo de cruzeiro, a vela está desligada, o motor trabalha em temperatura alta o suficiente para não precisar da vela de ignição, né? Então aqui a gente tem a nossa câmara de combustão, aqui a gente vai ter a nossa turbina de compressor, nossa turbina de potência, né? Turbina aqui que vai movimentar o eixo de saída do motor, e a gente consegue fazer essa verificação olhando, né, aqui. Ali está a nossa turbina. Se eu movimentar, né, aqui na frente o meu eixo, então vou segurar aqui meu eixo. Se eu movimentar ali, pronto. Então essa turbina movimenta ali. Por outro lado, se eu vier aqui na frente, onde eu consigo mexer o meu compressor, essa turbina não se movimenta. Vamos tentar olhar ali por dentro. Então essa turbina aqui não se movimenta. Por quê? Porque o que eu estou mexendo aqui é a turbina que está por trás dela, e não essa turbina aqui da frente, né, que é movimentada aí pelo eixo de saída, tá bom? Então a gente tem aí umas 2 turbinas, né, que são separadas, com eixos separados. Apesar do eixo aqui ser passante, né, a gente não dá para que a gente tem uma turbina livre, porque o eixo aqui está passante, tá? Mas são 2 motores, 2 eixos aí independentes, tá bom? A gente vai ver um eixo turbina livre lá no motor turbo-hélice. Bom, aqui a gente tem então um conjunto de um eixo de compressor. Então a gente tem nossos rotores axiais, né? Nossa parte axial, na parte móvel do meu compressor. O compressor é sempre formado por 2 peças, uma peça móvel e uma peça estática. Então a gente tem aqui o rotor, e entre os estágios aqui a gente vai ter o estator. Então tem estator, rotor, estator, rotor, estator, rotor, e assim por diante, tá bom? O rotor é responsável pelo ganho de velocidade, então ele fornece velocidade aí para o meu escoamento, e o estator aqui vai transformar essa velocidade em pressão, além de já direcionar o escoamento para o próximo nível de rotores, para a próxima roda de rotores, tá bom? E aqui no final a gente tem um compressor centrífugo, né? Na verdade aqui a gente só tem a parte móvel dele também, tem um impulsor, que é a parte móvel. Faltou aqui o difusor, que fica aqui do lado de fora, que é a parte fixa aí do nosso, na parte estática do nosso par, do compressor centrífugo, tá bom? E a gente pode perceber aqui nas palhetas, nas blades do meu compressor, elas são blades bem fininhas, tá? A gente olhar elas aqui, elas têm uma leve torção aqui, tá? Se eu pegar agora e comparar com uma blade de turbina, por exemplo, tem aqui uma blade de turbina, ela já tem uma montagem um pouco diferenciada, né? Então a blade de turbina aqui ela já é um pouco mais espessa, já tem um furo perfurado aqui no meio dela, que é um furo por onde a gente vai fazer a refrigeração dessa blade. Ela é mais espessa, mais delgada, justamente para poder lidar com o calor da turbina, né? Coisa que problema que a gente não tem no compressor. O compressor trabalha muito mais frio que as turbinas, a gente não tem esse problema aqui, tá? Então a gente tem aqui toda a nossa roda de turbina aqui. Ou a gente pode ter uma roda de turbinas com esse formato aqui também. Isso aqui também é uma roda de turbina, tá? Só que agora essa roda aqui, a parte externa dela tem esse estabilizador aqui. As 2 configurações são possíveis, não tem nenhuma diferença aí em aplicação. Mas essa montagem aqui ela é mais comum em blades de motores pequenos, turbo-eixos, turbo-hélices com diâmetros menores. Se a gente vai para motores com diâmetros maiores, essa montagem não é tão comum, tá? Aqui a gente pode ver a fixação da blade em formato pinheirinho,
tá? Que é uma das configurações mais usadas aí em montagens de blades, tá? Configuração pinheirinho. Aqui a gente tem uma cauda de andorinha, também é uma configuração bastante usada aí, principalmente em compressor. Tá? Em compressor a montagem rápida de andorinha é mais comum, e em turbinas a montagem aqui por pinheirinho é mais utilizada, tá bom? Essa aqui é uma blade de fan, tá? Por causa do motor turbofan aí. Essa aqui é uma blade de fan, então já é uma blade um pouquinho maior. Se a gente olhar aqui, é uma blade com mais torção que a blade do compressor, tá? Então ela é bastante torcida, tá? Uma blade aí maciça, peça única, tá? Então bastante fina também, macia, né? Bem fina, que tem aí por função, o fan, ele tem como função movimentar o ar para trás, né? Então criar uma zona de baixa pressão para aumentar a capacidade de sucção aí do motor. Lembrando que o fan, ele faz parte do sistema de admissão do motor, não do sistema de compressores. Bom, passando aí da parte de movimentação para a câmara de combustão, aqui a gente tem a câmara de combustão, tá? Essa câmara de combustão aqui é de um motor turbo eixo, tá? Essa câmara de combustão aqui é de motor turbo eixo, e a câmara de combustão de um motor que é uma câmara tipo anular, então é um formato de um anel. E a parte mais interessante dessa câmara aqui, qual que é? O combustível vai ser injetado por dentro desses bicos. Então aqui a gente tem o ponto de injeção, o bico injetor vai entrar aqui, certo? Aqui a gente tem os pontos de entrada de ar e o turbilhonamento do ar. Então, como o combustível ele é injetado aqui, o ar é injetado logo em seguida aqui por esses pequenos furos para criar uma mistura, e esse turbilhão vai movimentar em volta da chama que vai estar se formando para tentar proteger a parede metálica, criar um filme de ar frio, né, baixa temperatura, para proteger o aço. Esses furos que a gente está vendo aqui e aqui, né, são furos para fazer uma alimentação da chama. A gente vai ter esses furos novamente aqui, e por dentro, novamente, a gente tem esses furos aqui, várias fileiras aqui de furo, que estão ali para fazer um caminho para alimentar essa chama, tá bom? Mas eu preciso manter essa peça metálica protegida, e para isso a gente tem essa estrutura corrugada aqui, tá vendo? Tem um vão aqui, a gente vai ter isso aqui dentro também, de dentro aqui é um pouco menor, tá? Mas a gente vai ter isso aqui dentro também, aqui e aqui embaixo, tá? Que a ideia é que o ar, quando passar por ali e entrar por dentro dessas frestas, ele vai seguir de forma paralela aqui a parede da câmara por dentro. E aí, quando ele faz isso, ele cria um filme que protege, né, que bloqueia uma parte do calor, evitando que essa peça metálica aqui, por mais que seja um metal bastante resistente à temperatura, evitando que ele possa derreter, tá? Então a gente tem aqui de novo uma entrada de ar bem grande para fazer proteção. A gente consegue perceber até que a cor aqui do metal, né, muda, e essa mudança da cor do metal se dá justamente porque aqui é uma região que está mais fria e aqui é uma região que fica mais quente, né? Então a gente consegue perceber inclusive isso daí. E por último, aqui e aqui a gente tem o que a gente chama de entradas de ar de diluição, tá? Que é a entrada do ar que vai fazer forçar uma queda da temperatura desse gás, para que ele chegue a uma temperatura que a turbina consegue trabalhar, né? Então a gente pode chegar aqui no ponto mais alto, aqui em temperaturas na casa de 2000 graus Celsius, e aqui na saída a gente vai estar em temperaturas da ordem de 1500 graus Celsius. Essa diluição, essa diminuição de temperatura, ela vai acontecer aqui na parte final, tá? Nesse começo aqui, nessa primeiro bloco aqui, a gente vai estar recebendo em torno de 20% do ar que vai entrando na câmara, ou seja, pouco ar ainda, que tá um quinto do ar que chega aqui vai entrar por aqui. Depois, nesse percurso todo até chegar aqui, estão adicionados 40% do ar, e outros 40% são reservados para fazer a diluição aqui na parte final e diminuir a temperatura do nosso ar. Essa parte de cá
é a câmara interna da câmara de combustão. Essa parte de cá, então, é a câmara externa, a parte de fora da câmara de combustão. A gente consegue ver aqui os pontos de fixação ali no fundo, né, onde seriam presos os bicos injetores. Aqui é onde vai o bico injetor junto com o sistema de ignição, ficaria nessa parte de cá. Então a gente consegue ver todo o encaixe dele ali, certo? E aí, o que vai acontecer então é que o ar vai entrar, o ar vem por aqui do compressor, entra nessa peça, vai até o final dali. Na hora que ele vai até o final dali, bate naquele fundo e retorna dentro da câmara de combustão. Então ele retorna queimando a câmara de combustão, para depois que ele for queimado, ele entra nas turbinas e por fim ele vai para essa região central aqui, onde eu tenho as turbinas do meu motor. O que a gente consegue ver aqui é um estator que prepara a turbina, e do lado de lá, então, tem o eixo. A gente consegue ver aqui a turbina se movendo, tá? Então aqui a gente consegue ter um eixo central aí, e do lado de cá, certo? A gente tem a saída que vai para exaustão. Então, de novo, aqui eu tenho os meus sensores de GT, são sempre um par, né? Um central e um na ponta. No outro motor que eu mostrei lá, eles eram divididos em dois. Aqui eu tenho eles de forma individual. Aqui o eixo que eu movimentei ali para vocês, consegue ver a turbina se movimentando ali, certo? Então aqui é a saída da exaustão desse motor.